Bom, tenho a honra de receber a professora Marcela Sanches, mestre especialista em fisiatria veterinária, nossa professora também, faz parte do nosso corpo docente. Professora, a senhora tem uma grande responsabilidade dentro do Vet em Foco, né? Esse ano, a senhora trouxe 3 temas para ministrar aqui no Congresso. A senhora pode falar um pouquinho sobre cada tema? Qual o intuito? A senhora está inserida na sala de medicina integrativa, então qual a abordagem que a senhora buscou trazer para esses congressistas? Eu acho, primeiro, antes de tudo, agradecer o convite por participar do congresso, que é sempre tão enriquecedor para todo mundo, né, Fran? Mas eu tive assim, o desafio, talvez, falando, de trazer a abordagem da reabilitação dentro da sala da veterinária integrativa. E assim, eu acho que uma característica da veterinária integrativa é a ideia de você realmente, como diz a palavra mesmo, integrar terapias. E até durante a primeira palestra que já foi, eu falei um pouquinho sobre o cuidado que a gente tem que ter nesse colocar muitas coisas, que eu falei, gente, o menos é mais, né? Porque quando a gente usa técnicas diferentes, a gente precisa saber profundamente o que você está fazendo para escolher e aprender a selecionar e não colocar tudo junto. Então, no olhar da reabilitação, que foi o que eu trouxe, né? Falando um pouquinho sobre, a primeira palestra foi sobre todas as aparelhagens, né? Os recursos eletrofísicos que a gente pode usar da parte da reabilitação e aplicada nesses pacientes de medicina integrativa. Então, não necessariamente é um animal que vem para físio, mas é um animal idoso que vem para fazer uma acupuntura e eu posso usar o laser para auxiliar no tratamento da osteoartrite, por exemplo. Ou eu posso usar o campo magnético associado também. Ou eu posso usar, então, assim, diferentes aparelhos que podem colaborar com o meu tratamento. Então, a primeira palestra foi exatamente isso, trazer um pouquinho da realidade da reabilitação física para o pessoal da integrativa. E as próximas palestras eu vou falar um pouco sobre o laser, que é a fotobiomodulação, que é a minha grande paixão. Foi também estudo no meu mestrado e agora no meu doutorado é o que eu vou falar, vou estudar a fundo, que é a parte de o que o laser pode fazer além do básico, né? Além do óbvio, e falar um pouquinho sobre o uso do laser na síndrome da disfunção cognitiva canina, que hoje em dia a geriatria está cada vez mais sendo está crescendo muito, né? E a gente vê Sobre a vida, né, professora, o bem-estar. exato. Não, e assim, esse olhar para o cão idoso de uma forma a trazer mais vida, mais mobilidade, e a síndrome cognitiva vem como uma forma de como a gente enfrenta o Alzheimer nas pessoas, né? Essa realidade nos cães, o quanto isso impacta na vida da família em si. Então, a gente, com o laser, pode colaborar no tratamento já com evidências científicas muito embasadas na medicina humana, e agora contém 2 artigos que eu vou citar na aula sobre isso, né? Sobre a síndrome cognitiva e quanto isso pode melhorar nos nossos pacientes. Perfeito, professora. A senhora pode citar ali os principais desafios, talvez, na falha da desinformação, né, do profissional que tem esse paciente. Eu acho que o que a senhora vem fazendo aqui hoje é justamente isso, né? Trazer essa informação, esse embasamento científico para o profissional que está atendendo ali esse paciente, as possibilidades, né? E eu acho, Fran, que é importante que talvez não dê, óbvio que em 30 minutos cada palestra a gente não consegue falar tudo que a gente gostaria. Mas eu acho que a mensagem principal, que eu, ao final eu tento elucidar o máximo possível as técnicas que a gente está abordando em cada palestra, mas você conhecer a fundo os parâmetros que você precisa modificar nesses aparelhos, que são aparelhos, são tecnologias que têm que estar à nossa disposição. Só que se nós na interface desse equipamento não soubermos escolher os parâmetros ideais, você acaba não oferecendo o melhor tratamento possível. Então, você pode ter uma Ferrari nas suas mãos, mas se você não souber dirigir, você não vai ganhar a corrida. Então, o importante é você ter o equipamento, saber utilizar para você oferecer o melhor tratamento possível. Perfeito, professora. A senhora pode citar um caso clínico relacionado
ou um paciente que a senhora vem fazendo algumas dessas terapias e tem tido muito sucesso? Pode ser de acordo com alguma patologia? Olha, É difícil escolher, né? Deve ser. É difícil escolher, mas é que um veio na minha cabeça, porque foi uma coisa até que eu instintivamente postei no Instagram, né? Essa coisa de redes sociais, que hoje em dia até assusta a gente que já é dos anos 80, né? Então eu acho que eu estava na minha casa e resgatei um pássaro, uma periquitinha que tinha tido um trauma crânioencefálico por ter batido no vidro. E daí eu filmei mais para os meus alunos verem e coloquei no Instagram e mostrei a gente tratando com laser transcraniano por conta desse impacto, porque ela teve um trauma. E aquilo viralizou num nível, Fran, que eu perdi noção, assim. E foi legal porque as pessoas viram possibilidades. Então, assim, mas como é que fala? Vários perfis de jornais, tudo, vieram para entrevistar, para entender realmente o que estava sendo feito naquele animal. Porque daí viralizou e você perde um pouco o controle das coisas, né? A gente não sabe quem vê, da onde vê. É difícil, então, né, professora? Não existe esse controle. Não, né? não existe. Perguntas mil, assim. E daí a gente teve esse caso, eu acho que me marcou muito, porque eu fiz a técnica exatamente que eu vou falar para síndrome cognitiva, mas foi para trauma crânioencefálico. E a gente conseguiu reabilitar 100% essa periquita verde, que era de vida livre, né? E ela precisou ser tratada. Claro que não dá para a gente devolver para vida livre, porque ela tem uma patinha que ela não consegue mexer tão bem, mas ela está viva, né? Porque senão ela ela não conseguia se mexer, ela ficava totalmente como se ela tivesse bem sensível também, né? Muito, não, e com a síndrome vestibular por causa do trauma, Sim. totalmente contorcida, com o head tilt, então assim, ela estava muito debilitada. Então eu acho que me marcou muito por conta tanto do impacto e de redes sociais, que me assustou um pouco, e também do resultado fantástico que a gente teve com o tratamento dela. O que a senhora acha, assim, a gente falando em conhecimento, trazer informação na parte de fotobiomodulação, o que a senhora acha que ainda precisa ser mais difundido, mais esclarecido nessa parte da tecnologia e também preparo do profissional? Eu acho que muitas empresas ainda não conseguem focar no que realmente o veterinário ou a pessoa que está atuando quer, né? Existem várias empresas na área da fisiatria veterinária e eu acho que é importante essa transparência para o veterinário entender realmente que tipo de aparelho que ele está comprando, né? E eu acho que o conhecimento profundo da técnica é essencial, como eu tinha falado, né, Fran? Então, eu acho que muitas vezes as pessoas falham em querer fazer protocolos muito prontos, do tipo, ligo o aparelho e vou lá. Não, é importante você ligar o aparelho e saber formular a melhor aplicação possível para aquele paciente, porque eu não estou tratando um geral, eu estou tratando aquele. Então, eu acho que essa questão é muito importante, sabe? Porque a fotobiomodulação, cada vez mais, com evidências científicas, a gente consegue nos embasar de uma forma a mostrar o que é melhor para cada paciente. E isso, claro, que com o avanço das pesquisas, isso tudo é um crescente, né? Isso vai modificando. A gente não tem uma ciência estagnada, a ciência está em movimento, né? Como a fisiatria. Então, a gente tem esse crescente e eu acho que precisa ficar a par disso. Para você poder fazer o seu melhor como veterinária, a gente precisa estar sempre à frente. Por isso que é tão importante também eventos como esse, como o Vet em Foco, que traz assim, uma infinidade de temas e você realmente vê o que se adequa à sua realidade, qual é a sua especialidade, qual é a sua vivência, para você poder extrair de inúmeros profissionais renomados que vêm para dar aula, para poder aproveitar ao máximo e levar o conteúdo para a aplicabilidade prática no dia a dia, né? Que isso é fundamental. Então, eu acho que é beber na fonte do conhecimento profundo para se apropriar. Acho que não é só na fotobiomodulação, acho que em tudo, né? Em todas as áreas. A gente tem falado bastante disso, né? Da parte superficial, né? Isso. A receita de bolo sendo aplicada para diferentes casos e patologias, né, professora? E para quem está começando
agora, principalmente inserindo parte de equipamentos ou gostaria de iniciar, o que a senhora recomenda como educadora, formadora, né, desses profissionais? Ai, quando me perguntam assim, ai, como começar? Eu falo, começa pela pós-graduação. Porque eu acho que o conhecimento é o que ninguém te tira. O laser vão te roubar se você parar e deixar o aparelho dentro do carro. Mas o conhecimento ninguém te tira. O que, Então, que ele eu compra, que ele faz primeiro? Qual investimento? qual investimento? professora? É após. Com certeza é após. Mas eu acho que de equipamentos, eu acho que o laser. Porque o laser ele é muito versátil, né? Ele tem uma aplicabilidade tanto para dor, quanto para reduzir a inflamação, quanto para cicatrização. E depois o meu favoritinho é o eletro. Sim, eu gosto da eletroterapia e ministro muita aula sobre isso. E assim, daí tem a questão do campo magnético. E a gente não pode esquecer que não é o tema que eu vou trazer hoje nas aulas, mas o exercício físico na fisiatria, ele é essencial. Então eu vejo muita gente, vamos deixar o animal no equipamento e deixar ali no canto. Mas o exercício físico, principalmente em casos crônicos, para dores crônicas, ele é essencial. Então muita gente esquece e acaba não oferecendo o tratamento padrão ouro para aquele paciente. Então eu acho que a gente tem que transformar a mente das pessoas para eles poderem ver, assim, temos muitas opções para montar um protocolo, né? Muitas terapias diferentes dentro da reabilitação. E escolher realmente a melhor delas. Professora, para a gente finalizar, a senhora poderia contar para nós, como profissional referência e renomada, né, para os profissionais que estão iniciando agora. A senhora poderia falar um pouquinho sobre a sua jornada acadêmica, em que momento a senhora começou, né, na parte de fisiatria? Qual foi o primeiro passo que a senhora teve para ir para essa área, para se voltar para essa área? Olha, eu tive a sorte de estar no momento certo, na hora certa, sabe? Porque quando eu fui para a faculdade, comecei lá na Unesp em Botucatu, com 18 anos, tinha o ambulatório de acupuntura. E daí, quando um colega veterano veio e falou assim na sala, olha, gente, tem um ambulatório. Eu falei, acupuntura em cachorro? E daí eu fui ver o que era. Quando eu entrei lá e vi aqueles animais, muitos paralíticos, voltando a andar, aquilo fez assim na minha cabeça. Porque, assim, inconscientemente, a gente sempre tem um passado, e eu acho que lá no fundo, de uma forma bem inconsciente, lá dentro de mim, a Marcela adolescente perdeu uma cachorra com mielomalácia, que tinha uma hernia de disco, operou, isso em 90 e poucos, né? E daí eu acho que eu meio que vi que aquilo que eu ia fazer era o que não fizeram por ela. Então, assim, até me emociona um pouco falar isso. Porque eu acho que tem que ter um propósito, né? E daí depois eu fui buscando coisas. A físio realmente chegou para mim quando eu falei assim, tudo bem, a acupuntura é o que eu quero fazer na minha vida, mas o que eu posso agregar para fazer com que esses cachorros voltem a andar melhor? O que eu posso fazer para a mobilidade melhorar? E daí eu descobri a físio. E eu fui estudar na Universidade do Tennessee porque eu peguei e fiz assim, bom, vamos ver de onde são esses caras. Tinha um único livro de reabilitação em inglês, que eu lembro que eu paguei na época, isso em 2004, R$273, que era, né, como estudante, caríssimo naquela época, né, a gente tá falando de 22 anos atrás. Daí eu peguei e vi de onde eles eram, que eles eram da Universidade do Tennessee. Eu falei, é para lá que eu vou. E fui fazer estágio e fiz pós lá, e daí eu acabei fazendo a certificação internacional. Daí eu trabalhei no primeiro centro de reabilitação do Brasil, em São Paulo, no VetSpa, que não existe mais. Daí fiz o meu mestrado, daí eu montei o meu centro em Santos, que é a Reabilita Animal. E desde o início, como eu tinha essa formação nos Estados Unidos, eu comecei a ser convidada com 25 anos para dar aula. Imagina. Então daí eu comecei a pegar gosto. Daí o mestrado veio por causa disso, agora o doutorado vem por causa disso. Então eu acho que poder dar aula, né? Eu sempre falo que quando você trata um paciente, você está fazendo bem para aquele indivíduo. Quando você dá aula para uma sala de 20 pessoas, você transforma 20 vidas que vão transformar a vida de muitos animais. Então é como você espalhar seu conhecimento de uma forma a tratar mais animais. E isso é o que é o meu propósito. Lindo, professora, eu fico até sem palavras. Mas eu fico emocionada de verdade, porque assim, eu acho que eu fico muito feliz de conseguir unir o meu propósito
com a questão de qual é a minha profissão, a parte financeira, a parte administrativa. Então, tudo isso a gente tem que pensar, mas se você tem um propósito aliado a tudo isso, as coisas fazem mais sentido, eu acho, sabe? Eu acho também. E pelo que a gente já discutiu aqui um pouco também, com outros palestrantes, é isso que vai mover você para você virar referência, como foi o caso da senhora, imagina com 25 anos, né? E o financeiro, ele vem agregado a isso, Sim. né? Às vezes, fulano tá numa área e ganha muito dinheiro, eu vou para aquela área. Não, não é isso, né? Não, com certeza não. Não é só isso, né? Você tem um equilíbrio ali. Professora, que honra poder contar com a senhora para esse momento. Eu que tenho que agradecer, Fran, o espaço e o convite de vocês para dar as palestras, para estar aqui com você e você conduzindo a entrevista, que me emocionou de verdade. Então, assim, eu acho que é um espaço para a gente ter essa troca e conhecer mais as pessoas. Que todo mundo vê o nosso lado técnico e não vê o nosso lado, às vezes, o que nos trouxe até aqui. Exatamente. E é super importante para passar para os profissionais hoje. Eu também estava conversando com outros professores, o quanto hoje tem muito conteúdo na internet. Sim, é uma sim. geração que busca, a tecnologia não adianta. O profissional que hoje ensina, ele vai precisar adaptar a tecnologia, né? Na parte pedagógica. Não adianta, não tem mais opção. Com certeza. Né? A gente tem que trazer isso para o nosso aluno. Mas, assim, eles também precisam entender que essa quantidade de conteúdo, ou até mesmo, né, o tempo que eles perdem em um determinado momento é super importante para a vida deles profissional, né? Com certeza. Então, não são esses conteúdos que vão só online, né? Esses drops, né? Esses drops, exatamente. Então, assim, não é isso, não é só online, eles precisam ter a experiência, eles precisam fazer a mão na massa, igual a senhora falou, foram vários projetos, né? Sim. E cientificamente, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que é uma geração que vem, como você falou, que gosta da tecnologia, mas quando você está lidando com um tutor, lidando com um animal, você não está atrás do computador na área da fisiatria. Você está lá com a mão na massa no bicho. Então você precisa aprender a lidar com toda aquela situação e colocar em prática o que você aprendeu, talvez no virtual, mas, assim, a mão na massa é o principal. E fora outros fatores de comunicação. Sim, daí isso nem se fala em ler as pessoas, né? Entender expressões faciais, acolher o tutor, acolher o animal, conduzir uma sessão. Porque muitas vezes vocês trabalham com pacientes em alguns estados mais críticos, o tutor já está mais triste, né? Já. A gente percebe que muitas vezes a gente está em animais, em tratamentos paliativos, né? Você percebe que você conduz muito mais as dores do tutor naquele momento do que o tratamento em si. O tratamento ele vai numa linha porque você está dando só o suporte para aquele animal, mas o tutor ele precisa do seu conselho, ele precisa do seu afago, ele precisa ter alguém para conduzi-lo naquele momento do início do luto, né? Então, assim, é muito importante isso. E alguém que ele quer ter certeza também que aquele é o melhor. E ele tá fazendo o melhor pelo animal. Com certeza. Né, não, isso sem dúvidas. Mas daí eu acho que é o que você estava falando, Fran, que não é uma questão só do virtual, da tecnologia. O contato humano, ele é muito importante. Então não adianta falar aquela pessoa que entra na veterinária que quer fazer veterinária só por causa do bicho. Não. Né? A gente tem contato muito maior com as pessoas. E a gente transforma a vida dos animais e das pessoas, e das famílias. Então isso é muito, muito importante e é muito bonito, né? O que a gente consegue, no final das contas, transformar e mudar a vida das pessoas. Por exemplo, a palestra que eu vou dar de síndrome cognitiva, um cão com alteração de síndrome cognitiva, ele altera o ciclo da noite e dia, e daí ele começa a ter alguns distúrbios em casa que começa a alterar todo um ciclo da família. Então, quando você trata esse animal e ele melhora, a família sente isso. Então, o impacto do seu tratamento não é só naquele animal. Você não cuida, o veterinário não cuida só de um animal, ele cuida de uma família inteira. Incrível, isso é muito né? importante. Professora, é difícil encerrar esse bate-papo, hein? A gente muito pode ficar um tempão, exatamente. Nossa, delicioso. Muito obrigada, professora, mais uma vez, por toda a atenção, por dar essa oportunidade, né, para os nossos participantes que não estão aqui no Vest em Foco,
saber um pouquinho desse conteúdo, dessa abordagem. E foi incrível saber da história da senhora. Ah, obrigada, obrigada. Emocionante. Obrigada Obrigada, pelo, viu, pelo convite.